Hoje eu vou falar um pouco do meu trabalho. O título é Análise da relação entre os acidentes de trânsito e a velocidade a partir de dados de aplicativos mobile. Bom, o trabalho é meu, né, como graduando em Engenharia de Transportes. A professora doutora Guimar é meu orientador, a professora doutora Carla como minha co-orientadora aí pela University of Florida. Bom, gente, só uma breve descrição, né, de tudo que a gente já viu nessa apresentação. Primeiro, a introdução, na sequência, objetivos, fundamentação teórica, aspectos metodológicos, resultados e conclusão. Peço desculpas de antemão, porque é um trabalho de um ano, que eu tenho que resumir em 15 minutos, mas eu acho que vai ficar bacana. Bom, só fazendo uma introdução primeiro, em 2010, a ONU instituiu a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, 2011 a 2020, visando como meta reduzir mortes e lesões no trânsito em pelo menos 50%. Ao final da década, não foi alcançada a meta, mas até para aproveitar todo o que tinha sido construído, todos os aprendizados que tinham sido abordados durante todo esse período, em 2020, a ONU instituiu a segunda década de ação pela segurança no trânsito, 2020 a 2030, e um fator que sempre aparece em todos os materiais da OMS, que faz parte da ONU, e diversos autores, é o fator de risco velocidade. O fator de risco velocidade, ele sempre aparece como um dos principais fatores de risco, e é por essa razão que eu optei por esse tema, por esse fator de risco nesse trabalho. Bom, então, só fazendo uma breve descrição dos objetivos. Primeiro foi fazer uma análise exploratória da relação entre acidentes de trânsito e velocidade no município de São Paulo, fazer uma revisão bibliográfica sobre o assunto, utilizando dados de velocidade obtidos através de aplicativos mobile. Então, não ter por utilizar dados de radar ou dados de dispositivos fixos, porque eu sei o tipo de viés que essa informação poderia dar em relação ao objetivo. E, por fim, utilização de bases de referenciados de acidentes de trânsito fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Bom, a gente vai começar a fundamentação teórica, primeiramente com algumas definições e conceitos. Primeiro, sinistro e acidente de trânsito. Desde 2020, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela extinguiu o termo acidente de trânsito. Então, hoje, do ponto de vista normativo da ABNT, não existe o termo de acidente de trânsito. Esse termo foi substituído pelo termo sinistro de trânsito. A gente sabe que a palavra acidente, ela remete a algo inevitável, algo vai acontecer um acidente, mas não é bem assim quando a gente fala de trânsito. Os acidentes de trânsito ou sinistros de trânsito, eles são previsíveis e evitáveis do ponto de vista de engenharia. Portanto, apesar disso, eu optei por utilizar o termo acidente de trânsito em razão de ser um termo mais comum no meio acadêmico e o projeto de pesquisa ter sido concebido dessa forma, e tudo optei por utilizar o termo acidente de trânsito, mas dentro da definição de sinistro de trânsito, que é todo evento que resulte em dano ao veículo ou em lesões a pessoas em que pelo menos uma das partes está em movimento em vias terrestres. Tá? Então, esse é o conceito de acidente de trânsito, e eu vou adotar esse conceito, ainda que eu utilize o termo acidente de trânsito. Tá? Um outro item que eu conceito importante é o conceito de velocidade operacional. Quando a gente está trabalhando com grandes bases de informações, onde a gente tende a buscar uma média, buscar valores médios para a gente entender como aquela informação ela está naquela base de dados. No entanto, quando a gente pensa, esse gráfico ilustra bem, em um trecho viário, no eixo vertical tem a quantidade de observações, no horizontal tem as velocidades veiculares, onde eu tenho uma característica bem de uma curva normal, quando eu tenho a média, que ela está mais próxima aqui do meio, a mediana e a média, é justamente onde eu tenho maior quantidade de observações. E onde eu tenho maior quantidade de observações? Nos períodos de pico, que é onde eu tenho os maiores fluxos veiculares. Portanto, o que me interessa, efetivamente, é a velocidade operacional, a velocidade em fluxo livre. No período de pico, os veículos eles não estão em velocidade de fluxo livre. A velocidade dos veículos ela é condicionada devido ao tráfego do trecho viário. Portanto, os autores eles trazem uma métrica adequada com velocidade operacional, o 85º percentil da distribuição de velocidades, que seria esse ponto aqui, dentro dessa curva de distribuição de velocidades. Tá? Na sequência, falando um pouco sobre risco e gravidade de acidentes de trânsito, ELV, que é um dos grandes nomes da segurança viária no mundo,
ele traz uma simplificação, né, de uma equação que simplifica toda a ideia, que é número de feridos é igual a exposição vezes risco de acidente vezes risco de dano. A exposição, ela está diretamente relacionada ao quanto nós expomos ao tráfego. Então, uma via que tem 10 mil veículos por dia, ela tem uma tendência maior a ocorrer acidente que uma via que eu tenho 10 veículos por dia, justamente porque tem mais veículos mesmo, pelo esse simples motivo. O outro fator, que é o risco de acidente, ele está relacionado à influência de fatores de risco. Então, por exemplo, se eu tenho uma motocicleta que faz um determinado trajeto sob as mesmas condições e um veículo, né, um carro fazendo o mesmo trajeto sobre as mesmas condições, a moto ela tem um risco de acidente maior por ser uma moto simplesmente, né? Então tem várias métricas que chegaram a essa conclusão, mas basicamente podemos dizer assim. E o risco de dano ele está relacionado a fatores de risco, por exemplo, a velocidade, que é o nosso objeto de estudo. Entrando um pouco mais, né, na fundamentação teórica, na relação entre velocidade e acidente de trânsito, um conceito fundamental é da energia cinética. A energia cinética é uma forma de energia associada à velocidade de um objeto, de um corpo. Então, quando eu tenho veículos em altas velocidades, eu tendo a ter mais energia cinética. Então, se eu tenho uma colisão entre dois veículos, quando essa energia for dissipada, eu tendo a ter gravidade maior. Então, é um conceito um pouco de severidade, né? À medida que um acidente é mais grave, aumenta a severidade daquele acidente. Basicamente, os resultados, né, da relação entre velocidade e acidentes, eles têm sido inconsistentes ao longo do tempo, e isso é explicado muito em razão de métodos de coleta e análise de dados. Então, por exemplo, quando eu optei por utilizar dados de aplicativo mobile, eu quis fugir de um viés que seria utilizando um dado de radar, por exemplo. E como a gente vai comparar vários estudos utilizando diferentes métodos, a gente chega em conclusões diferentes. Mas temos já temos algumas definições em torno do tema, alguns consensos, né? A maioria das pesquisas ela se baseia em rodovias e as vias urbanas normalmente carecem de atenção. Então, rodovia, né, a gente está falando de tráfego ininterrupto, não tem dispositivo de controle de tráfego, não tem um semáforo. E vias urbanas a gente está falando de tráfego interrompido, tem um semáforo, tem interseção, tem parada obrigatória. Então, são comportamentos diferentes. Então, tem modelos que são aplicáveis a rodovias e não são aplicáveis a vias urbanas. E nessa mesma linha, tem estudos que concluíram, né, que indicadores de acidentalidade eles aumentam mais rapidamente em vias projetadas para baixas velocidades do que vias projetadas para altas velocidades. Então, a gente tem vias urbanas e vias rurais, né, como rodovias, que têm justamente essas características. E além dos métodos de coleta e análise dos dados, nós temos também alguns consensos em relação a fatores que contribuem para o ocorrência de acidentes de trânsito. Existe um certo consenso que apenas a velocidade ela não é um fator suficiente para determinar a ocorrência de acidentes de trânsito. A gente tem outros fatores muito importantes, como o ambiente viário, o volume de interações de tráfego, o volume de tráfego, a composição do tráfego, se eu tenho mais caminhão, se eu tenho mais ônibus, se eu tenho mais moto, e a própria geometria da via. Um outro conceito importante também é de taxa de acidentalidade. Então, quando eu estou falando de dados de acidentes de trânsito, vou falar que São Paulo tem 100 acidentes, São Paulo tem 1.000 acidentes, Belo Horizonte tem 100 acidentes. Eu não posso simplesmente falar que São Paulo tem mais acidentes, né? Porque são situações completamente diferentes em termos de volume de tráfego, extensão do sistema viário. Então, a gente normalmente, se a gente vai comparar locais diferentes, precisamos relacionar a algum item. Então, eu posso relacionar a frota, então, posso ver o total de acidentes dividido pela frota, total de acidentes dividido por extensão do sistema viário, total de acidentes dividido por população, são taxas de acidentalidade, e no caso desse trabalho, eu optei por utilizar a extensão do sistema viário pelas facilidades que promove e eu consigo atingir o objetivo do trabalho. Tá? Bom, entrando agora nas bases de dados, eu utilizei o portal GeoSampa, o portal da Prefeitura de São Paulo, que tem diversas bases referenciadas. O Uber Movement, que é um portal da Uber que disponibiliza informações de planejamento e operação com base nos dados deles, né? E
e também bases do OpenStreetMap, que é uma entidade que é colaborativa, né, para mapeamento, né, de cidades e de outras coisas. As ferramentas que eu utilizei o Visual Studio Code como uma IDE, onde eu desenvolvi uns algoritmos, né, rodei os algoritmos. O Movement Data Toolkit, que é traduzindo, apesar de ser uma caixa de ferramentas, mesmo são as ferramentas que a Uber disponibiliza para trabalhar com esses dados deles. E o QGIS, que é uma ferramenta para trabalhar com bases georreferenciadas. Então, no GeoSampa, eu utilizei o QGIS através do servidor WFS, peguei camada dos municípios da região metropolitana de São Paulo, peguei a camada de acidentes e a camada de classificação viária do município. E da Uber Movement, através do Movement Data Toolkit, eu peguei uma base georreferenciada de trechos viários, que esse arquivo GeoJSON, e uma outra base de informações de velocidade em cada segmento. E essa base é uma base trimestral por faixa horária. Então, em determinado segmento, eu tenho de meia-noite às 23 horas, eu tenho velocidade média, eu tenho velocidade operacional, né, 85% de velocidade, e várias outras. Só para vocês terem uma noção de dimensão, né, essa base de velocidade são 2.500.000 linhas. Então, para isso, eu precisei desenvolver uma forma um pouco mais... Eu precisei desenvolver uma forma um pouco mais rápida para fazer todos esses cálculos, né? Então, eu desenvolvi dois algoritmos. Esse algoritmo, ele pegava essas faixas horárias de vários dias, de vários trimestres, fazia uma média deles para me dar uma velocidade média operacional de cada segmento. E esse arquivo que eu baixei através daquele toolkit da Uber, ele veio com um problema, que ele simplesmente não abriu no QGIS. Então, eu tive que desenvolver um algoritmo para reconstruir ele com um shapefile. Então, feito isso, foi feito o tratamento dos dados. Então, nessa primeira imagem aqui, como vocês podem observar, tem ao fundo, né, os limites do município de São Paulo e essas linhas todas são essa base que a Uber me deu de segmentos viários. Percebendo que ela sai do município de São Paulo é porque, na verdade, eles pegam outras vias também na região metropolitana. Então, um primeiro passo é fazer a sobreposição dessa camada com o limite do município, feito um recorte, né, para eu ter só as vias dentro do município de São Paulo. Esse outro mapa aqui, ele só uma outra observação. Aqui também é bem semelhante, né? Um mapa de classificação viária. Esse mapa de classificação viária, nessa base de classificação viária, foi fornecido pela própria prefeitura, ao passo que esse sistema viário da Uber ele é fornecido pela OpenStreetMap. Mas elas são bem próximas, né, pelos exploratórios que eu fiz. E aqui tem os acidentes, que é na base de 15.000 acidentes. Então, o que foi feito basicamente? Eu utilizei o comando unir atributos pelo mais próximo da Uber, da camada de acidentes, tanto com as informações de velocidade quanto as informações de classificação viária. Então, tem um determinado ponto, e esse ponto, ele uniu o atributo mais próximo daquela determinada camada. Então, a via que estava mais próxima dessa camada de sistema viário, ele foi lá e pegou aquela informação de velocidade daquela via. A via que está mais próxima da camada de classificação viária, o acidente foi lá e pegou aquela informação dessa base de classificação viária. Então, o resultado que eu tive foi uma base que eu tenho o acidente, a velocidade do trecho viário o trecho viário que aconteceu, o acidente, né, o trecho viário mais próximo, e a classificação daquele trecho viário que é mais próximo também. E aí a gente chega nos resultados. Percebam que, primeiro, a gente tem a quantidade de acidentes por intervalo de velocidade operacional, aqui está de 10 em 10. Percebam que a maioria dos acidentes concentra-se aqui de 30 a 50 km por hora, né? Essa parte de 30 a 40 km por hora é onde concentra acidentes, mesmo quando a gente vai só para os fatais aqui embaixo também. E aí volta o que eu falei lá na parte na fundamentação teórica, que a gente precisa relativizar essa informação. E quando eu faço essa relativização pela extensão daquele intervalo, né, então eu somei todos os segmentos viários que estavam naquela extensão,
a gente tem um comportamento um pouco diferente para os fatais. A gente observa que tem um crescimento, né, uma tendência de crescimento à medida que a velocidade aumenta. Ao passo que nos acidentes não fatais a gente não observa muito bem essa característica. E aí, como tinha algumas questões específicas do método, eu quis também utilizar a base de classificação viária, que é uma base oficial do município de São Paulo, para fazer essa comparação. Então, a gente observa que mesmo na classificação viária, né, os acidentes fatais eles tendem a aumentar de acordo com a classificação viária. As vias de trânsito rápido elas têm uma característica específica que explica esse motivo disso não ter esse desfoque aqui, né, digamos assim. Mas as vias arteriais, né, e as rodovias que têm velocidades maiores tendem a ocorrer mais acidentes fatais. Então, tem uma relação forte de severidade. E aqui é só um gráfico de velocidade operacional média pela quantidade de acidentes. A gente observa a concentração dos acidentes justamente aqui em torno dos 40, né, 30, 50 km por aqui. Bom, então as conclusões que a gente chega é que a velocidade desempenha um papel essencial na severidade dos acidentes. Então, a gente tem uma forte relação de severidade e velocidade. A maior velocidade ela tende a implicar uma maior incidência de acidentes. No entanto, a gente tem dados insuficientes para falar que à medida que a gente aumenta a velocidade, a gente aumenta a quantidade de acidentes. Então, justamente porque os acidentes não fatais, a gente não observou isso, né? Então, eles carecem de uma atenção maior. Então, as referências é isso. E obrigado. Ok, Rodrigo. Muito boa a sua apresentação, né? Espero que todos tenham gostado.